compositores europeus, né? Da música dita erudita. E eu sempre tive a preocupação assim, de abrir mais esse leque. Fazer um trabalho assim, mais direcionado também a compositores populares, não só da música popular brasileira, mas também da música em geral, entende? Da música dita popular, entende? Piracicaba desenvolveu muito, tem muita gente boa tocando, tem muitas casas de show hoje, tem muito espaço para tocar, ou seja, e tem um público interessado. O povo de Piracicaba gosta de música, gosta de artes, frequenta os eventos. Então eu acho que estamos num crescente em termos de produtividade cultural. Porque o cenário de Piracicaba era muito bom, eram grandes músicos, né? E eu, por não ser um grande músico, não ter um histórico, né? Então era uma coisa, para mim, um degrau inalcançável, né? Eu olhava todos aqueles grandes músicos e falava, cara, eu não vou conseguir tocar nada aqui, porque só tem gente boa aqui. Eu olhava a galera que tocava, o Augustinho, por exemplo, que eu conhecia, que tocava na Rodoporto, o próprio Rogerinho, que para mim era um dos melhores bateristas do Brasil. Então era um cenário tão bom que eu fiquei até com vergonha de tocar aqui em Piracicaba. E mais acompanhava. E aí veio o aprendizado, eu seguia todos eles, eu ia nos shows. Acho que um cenário muito bacana que teve aqui foi o cenário do rock alternativo, o cenário do indie rock, né? Como queira chamar, mas um cenário muito forte de bandas como Killing Jason, Happy Cow, eram bandas que tinham tudo para serem bandas populares internacionalmente, assim. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu tenho que ser muito bom para conseguir tocar perto desses caras. Então, isso me ajudou bastante, porque me fez querer aprender antes de fazer. E eu vejo que isso acontece muito aqui, assim, a concorrência é tão grande, a qualidade é tão grande dos músicos daqui, que você não pode fazer qualquer coisa, você não pode fazer um sonzinho, porque você vai ficar pequeno. Quando o Sovaco de Copa fazia show, metade da plateia era aluno de música, era estudante, era pessoa interessada em aprender. Acredito até que, sem ser pretensioso, foi um ícone, um divisor de águas assim, na música popular aqui em Piracicaba, que eu lembro que foi a primeira banda que tocava música instrumental de nível, assim, com os arranjos difíceis, onde tinha que estudar para tocar aquilo, né? Marquito Cavalcante liderando, então por esse nome você já tem uma ideia da barra que a gente passava para tocar as músicas, tinha que tocar perfeito, então a gente estudava muito, era o dia todo estudando. E a gente tocava num porãozinho ali na Rua 15, que era a casa da minha mãe, que tinha uma janelinha que ficava para a rua. Isso também é marcante aqui na cidade, todo mundo comenta isso, porque a gente ficava o dia todo tocando, o dia todo, todo dia. Existia naquela época vários grupos que se formaram, principalmente grupos da universidade. Eu lembro do grupo Caara, aquele tempo, que era formado por uma pessoa que de repente trabalhou comigo também, o Marcos Cavalcante, que o Raul deve lembrar muito do Marquito. Foi uma referência excelente, e certos instrumentistas ligados ao violão. Me lembro muito de uma pessoa, do Guilherme, que assim, inclusive me deu assim muita direção, muita informação a respeito de tudo relacionado à questão dos compositores da música popular brasileira. Seu Sérgio Beluco formou violonistas no Brasil todo. É uma referência de escola. E claro, muitos outros que vieram aí, porque o Alessandro Penese é um expoente no mundo. É assim, uma coisa muito especial. Tem tanta gente boa aqui em Piracicaba que me influenciou também musicalmente, não só musicalmente, como ser humano também, né? Tem muita gente, puxa vida. Então, o Marco Abreu foi uma pessoa muito importante assim na minha carreira musical e na formação também. Ele que me levou para Tatuí. Eu sei que o Marcão disse, olha, Marquito vai estar aí e tal, dando um seminário, você não quer participar? O cara é doutor em música. Eu falei, o quê? Doutor em música? Tá bom, eu vou lá. E aí
ter conhecido o Marquito foi uma reviravolta assim na minha cabeça também. Ele me viu tocando, gostou e falou, poxa, você tem que, como você diria hoje em dia, você tem que ir para as cabeças, né? Você tem que estudar mesmo, tem que fazer faculdade, tem que... Aí eu fui atrás, né? Minha tia comentou com a minha mãe para que eu fizesse aula com Coimbra, com o Carlos Coimbra, né? E eu fui para lá, fiquei até uns 9 anos e tal. E ele me ensinou, ele e o filho dele, né, o Calito, me ensinaram muito através de números e tal, tablatura. Aprendi a tocar algumas coisas, como isso, que era muito em moda, né? Bem de violão. Essa foi uma das primeiras músicas que eu aprendi, assim. Abismo de Rosas também. E minha mãe, minhas tias também gostavam muito disso porque elas me contavam sempre as histórias do pai delas, né? Meu avô, Chico Povi, que infelizmente eu não conheci, tocava violão, cavaquinho, bandolim. E de uma certa forma foi uma espécie de herói para mim. Então, eu me lembro muito da minha mãe e minha tia contando que ele, quando tocava violão, parecia que tinham 2 violões tocando. Não, porque você ouvia de longe, pareciam 2 violões, né? Parecia 2 violões, que era um só. E aquilo ficou no meu imaginário, né? E acho que de alguma forma, toda vez que eu faço algum arranjo assim, eu tento fazer de conta que tem 2 violões tocando, né? Por causa dessa influência. Música é momento, né? Então, tem momento para você ouvir uma música erudita, tem um momento para você ouvir um rock, tem um momento para você ouvir um samba, um momento de um pagode, num churrasco, na piscina. Eu acho que música é ocasião, é situação, é estado de espírito. Então, tem momento para tudo. Você pode... Eu procuro desfrutar de tudo isso. Qualquer estilo de música me toca, me emociona, se eu sentir que tem talento. Piracicaba, por mais que seja uma cidade do interior, ela respira arte em todos os sentidos, ela respira música de todos os estilos, né? Eu fico encantado assim, em poder contar para as pessoas de outras cidades que Piracicaba tinha um polo do rock and roll muito forte, da MPB muito forte. Aí você vê bairros onde tem a cultura africana muito forte. Cara, Piracicaba é um mundo, né? É uma verdadeira festa das nações, né? A gente já produziu muita coisa aqui, inclusive sucessos nacionais como o Tato do Fala Mansa, que a primeira demo dele foi feita aqui em Piracicaba, nesse estúdio aqui. Um presente que eu dei a ele, inclusive, de aniversário. Um fato memorável, assim, pra gente foi o primeiro show em Piracicaba também, que acho que foi o momento onde eu voltei, né, pra casa, que foi no estádio do 15. E, cara, acho que o maior sonho que alguém pode ter, né, é voltar pra sua própria terra, né, e tocar num lugar como o Barão de Serra Negra, né, lotado. E eu lembro que era 9 horas da noite, começou a chover, mas não uma chuvinha, um chuvisco, mas uma chuva, cara, de enchente mesmo, assim. E eu falei, cara, não vai ter ninguém. Aí cheguei lá, cara, tinha 10 mil pessoas, e as 10 mil pessoas pegaram a lona que forrava o gramado e botaram na cabeça, assim. Então eram 10 mil pessoas embaixo de lona, assim, ó, segurando. Então foi até hoje um dos momentos memoráveis da banda, e eu fico feliz de ter sido em Piracicaba. E a partir daí, cara, a carreira deslanchou mesmo, né? Não só aqui, mas fora. Fizemos já 14 países, né? E
e continuamos ainda. Na Europa está uma crescente muito grande do forró, inexplicavelmente. Eu acho que existe uma riqueza aqui de linguagens, de gêneros. Aqui você encontra regionais de choro, você encontra duplas sertanejas, duplas caipira, de raiz, você encontra grupos que trabalham em cima da questão da improvisação, de jazz, da bossa nova, banda de rock, entende? É uma cidade muito rica. Não sei porquê, acredito que seja também pelo aspecto das universidades que trazem formações diferenciadas de outras regiões. Então Piracicaba, primeiro, é uma cidade que sempre proporcionou ao artista se apresentar ao público, né? E isso não é em todo lugar que tem. Seja no barzinho, voz e violão, seja na banda underground, sempre isso aconteceu. Uma banda, um músico, ele começa a fazer sucesso aonde? Não é no Faustão, é no quarteirão, nos vizinhos. Os vizinhos começam, pô, legal o som, então, não sei o quê, não manda parar. Quando manda parar, você sente que tem alguma coisa... Então, eu acredito que o artista começa o seu sucesso na vizinhança. Na vizinhança mesmo. Quando ele está tocando, ele já vai saber se ele agradou ou não os vizinhos. Se começar a reclamar muito, é melhor estudar mais. E se o pessoal começar a pedir mais música, é que você está no caminho certo. Algumas bandas que eu montei, assim, que existe até hoje, dentro dessa linha, foi a Essência Feminina, que hoje mudou de nome, é o Choro de Saia, que é um grupo específico para choro. E o Corda Solta, que a princípio foi mais uma formação regional, que envolve mais o choro e a música popular em geral, né? O trabalho de música em conjunto sempre foi um diferencial dentro da Escola de Música de Piracicaba. E eu sou fruto desse trabalho e desse incentivo. Então, sempre tenho trabalhado com conjuntos, tanto de orquestra, banda, corais de adultos, corais de criança, e uma vontade muito grande de unir tudo isso. Unir tudo isso porque são diferenças de idade, diferenças culturais, e com isso a gente consegue trazer o povo para a escola de música e trazer a escola de música para a universidade, que são pensamentos diferentes, mas todo mundo querendo fazer uma coisa junto. Então, temos tido aí vários projetos de datas festivas que de repente tem lá o pescador com a noiva da colina, tem a torcida do 15, tem o carnaval, tem o Natal, que fazem parte da nossa cultura, tem coisas do cinema e promovendo sempre coisas, reuniões com muita gente. Essa coisa de fazer coisa com muita gente funciona, porque você tem uma somatória de acertos e de erros que acabam fazendo assim, essa é a cara atual da música em Piracicaba. Recentemente a gente tocou em Dublin, por exemplo, e eu encontrei um cara lá tocando música irlandesa e era de Piracicaba. Então, em todo lugar, cara, que você vai, tem alguém de Piracicaba tocando, fazendo um som. E é engraçado como todos se conhecem. Você cita alguém, algum músico, né? O cara fala, pô, conheço, tal, conheço, amigo de não sei quem. Então, talvez seja isso também que faça a diferença, a união. Vários músicos de vários estilos musicais se encontrem. Acho que o maior exemplo disso seria o Falando da Vida, por exemplo, né? Que é um evento musical, um evento de pessoas que trabalham em outras áreas, mas que se juntam para fazer música. E virou uma tradição piracicabana, né? E que outra cidade tem isso, cara? Eu não conheço nenhuma, né? Onde vários profissionais se juntam para fazer música, para o povo ouvir. Isso é digno de uma cidade que sabe cultivar a sua própria cultura, né?
coisa dos professores que se reuniram para fazer o Falando da Vida. Quantos anos estamos fazendo aí? O Rogerinho na percussão também é referência no Brasil todo. É uma coisa, é uma efervescência musical essa cidade. E é interessante que eu nunca fiquei longe daqui. Eu trabalhei em Campinas, eu trabalhei em São Paulo, eu cheguei a trabalhar nas 3 cidades, mas sem deixar de trabalhar aqui. E engraçado que na USP falaram assim, acho que você precisa sair da Barra da Saia dessa cidade. Olha, se você conhecesse essa cidade e o que ela tem para oferecer, assim, de trabalho e de possibilidades, você gostaria de trabalhar lá também. O Brasil, quando eu cheguei em 51, não tinha mais do que 10 orquestras sinfônicas. Hoje tem mais de 100. Quer dizer, um grande progresso. A música erudita, ela se popularizou um pouco mais que antes. Piracicaba foi um grande incentivador da coisa do Villa-Lobos, que o Brasil tinha que, né, crescer cantando. Por causa da escola normal mesmo, né? Aquela coisa, e que depois misturou, quando chegou no Estado Novo, isso misturou, ficou sendo como, é o Estado, então vamos cortar a música, vamos cortar a arte da escola, né?